Boa tarde. Antes de começar a palestra com a doutora Rosilda Moraes, a gente queria fazer só um pequeno pronunciamento. Eu não sei se todos aqui ficaram sabendo, mas veio a falecer, né, segunda-feira, a professora Beatriz D'Ambrosio, que é filha do Biratã D'Ambrosio. Ela morava, né, atualmente nos Estados Unidos. A Gabriela, que é uma das coordenadoras aqui do evento, foi para os Estados Unidos para fazer o doutorado de sanduíche dela com ela. E aí, infelizmente, segunda-feira ela veio a falecer. E aí a Gabriela escreveu um pequeno parecer que pediu para a gente ler aqui hoje para vocês. Essa é uma mensagem da professora Gabriela Brião, coordenadora do seminário, que gostaria de compartilhar hoje com vocês. Caros amigos, escrevo essas breves palavras como uma singela homenagem à minha amiga, professora e orientadora aqui nos Estados Unidos, professora Beatriz D'Ambrosio. Pelo que tive o privilégio de conhecer, sei de seus esforços para que a humanidade vivesse de forma mais plena. Para tanto, Bia, como gostava de ser chamada, escolheu a educação matemática como forma de contribuir com suas ideias para um bem maior. Bia era uma pessoa simples e alegre, irradiava bondade. Era bom estar ao seu lado, pois eu sempre me sentia confiante de estar no rumo certo. Ela me trazia paz diante de tantos questionamentos e pesquisa de vida. Em 2014, ela veio dar uma palestra em nossos seminários e lembro bem como começou aquela música gostosa de ouvir. What a Wonderful World. Tenho certeza de que era um mundo assim, repleto de nossas individualidades valorizadas, inclusive matemáticas, que ela queria viver e não media esforços para isso. Para mim, Bia era mais que uma orientadora, era um vislumbre de esperança em um mundo onde todos poderiam ser autênticos, como seres transcendentes que somos. Gostaria de dividir com vocês sua maior lição para mim. Tenha coragem de ser você mesma. Sua pesquisa é importante e todos sempre temos muito a dizer. Lute para que todos possam um dia ser escutados. Assim teremos vozes e ideias mais do que suficientes para consertar este mundo. Mando um abraço forte a todos aí no Brasil. Sábado agora teremos uma linda homenagem à Bia com toda a sua família e muitos de seus amigos que poderão estar por aqui. Na segunda-feira, dia 21 de setembro de 2015, se foi Bia, mas ela estará sempre viva no coração daqueles que tocou. Fico o convite a todos, aos presentes, para conhecer mais um pouco dessa eterna e subordinada criativa. Essa foi uma mensagem que a Gabriela escreveu. Para quem quer conhecer um pouco mais sobre a Beatriz, ela deu uma palestra aqui no ano passado para a gente e em março, abril, não lembro agora, a gente fez uma entrevista com ela que foi publicada na revista do CAP, que está disponível também na internet para quem quiser assistir. Bom, vou começar então aqui a palestra, vou brevemente apresentar a professora. Vou ler pelo celular, desculpa porque não deu tempo de imprimir, tá? Bom, a professora Rosilda Moraes é graduada em licenciatura plena em matemática pela Universidade Metodista de Piracicaba, é mestre em educação. A área de concentração é metodologia de ensino em ciências de matemática pela UFSCar, São Carlos. É doutora em educação matemática pela Unesp de Rio Claro e a sua tese defendida, que ela vai apresentar aqui hoje, é o processo constitutivo da resolução de problemas como matemática na pesquisa em educação matemática, um inventário a partir de documentos dos ICMES, tema de grande interesse, né, da educação matemática. Atualmente ela é professora substituta de Cálculo 3 e Estatística e Cálculo Vetorial e Geometria Analítica no Instituto Federal de São Paulo, campus Piracicaba, e na Universidade Estadual de São Paulo, na Unesp. Bom, professora, fique à vontade, a palestra é sua. Obrigada. E até o final. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada por terem vindo. Eu ouvi falar de educação, nem sempre então as pessoas se movem ou se mobilizam para isso, né? Mas quem acredita bem, mesmo que falou do Rio de Janeiro. Eu sou Rosilda, como a Luísa disse, e eu gostaria de falar da minha tese de doutorado, mas não é possível falar de todos aqueles problemas e pontos que a gente levanta numa tese de doutorado, mas eu trouxe aqui alguns indícios que eu acho que vale a pena a gente discutir, né? Eu trabalho com resolução de problemas desde 2005 e a resolução de problemas, eu sou integrante do GTEP, que é o Grupo de Trabalho de Estudos em Resolução de Problemas da Unesp de Rio Claro. Fui orientada
doutora Lourdes Della Rosa Chic, que é hoje, desde a década de 90, o nome mais ouvido em resolução de problemas no Brasil. Eu sou um pouco assim, escrevi uma tese um pouco diferente das teses defendidas no DETERP, por conta da própria pessoa que eu sou, das minhas inquietações e fui um pouco para a questão da história, né? Fui buscar na história da educação matemática como que a resolução de problemas se constituiu como área de pesquisa da educação matemática. Porque a gente entra no mestrado, a gente entra no doutorado e a gente vai fazendo pesquisa e parece que a gente pega um fluxo que vem vindo, entra nele e vai, né? Assim, por mais que a gente tenha um capítulo de história nas nossas teses, a gente faz isso, parece que mais como uma obrigação, uma responsabilidade, do que como algo que de fato vai transformar a tua prática, enfim. Então, no doutorado, eu não fui para a sala de aula, eu fiz uma pesquisa teórica e eu fui investigar o International Congress Mathematics Education, que é o ICME, eu diria que, à sua época, o mais importante congresso em educação matemática. Hoje a gente tem uma enormidade de congressos, né? Não sei quantos congressos a gente tem, mas o ICME foi o primeiro congresso específico de educação matemática. E eu queria saber o que já produziram em termos de resolução de problemas, o que é isso que as pessoas chamam de resolução de problemas, para além do que a gente faz no DETERP, para além do que eu tinha lido nos artigos e nos textos que chegaram até mim ou até o nosso grupo. E aí eu me aventurei nessa trajetória e escrevi uma tese de doutorado com o título que a Luísa apresentou há pouco, né? Ela falou que eu sou substituta na Unesp, no Instituto, eu não sou mais. Não, mas a vida tem o seu movimento e esse movimento a gente vai, né? A tese é uma produção da Unesp, mas eu estou agora na Unifesp, na Federal de São Paulo, no campus de Diadema, e vamos levantar aqui algumas questões que eu quero discutir naquele espaço, ou aqui hoje, né? Se vocês perguntarem se eu trago respostas, eu diria, eu gostei muito disso da Gabriela, eu trago mais perguntas do que respostas. No final da tese, você vê que você não sabe direito aonde você chegou, né? Vai tateando, junto um monte de informação e precisa depois sentar e deixar as coisas se acalmarem para daí ver o que fazer com isso tudo, né? Bom, para hoje eu chamei de a resolução de problemas lida internacionalmente via documentos dos ICMES e, nossa, que pequena, né? Eu não sou muito boa de apresentação, viu, mas tudo bem, eu vou falar com vocês, tá aí. A gente ouve, eu não sei qual público eu estou falando, embora as meninas tenham dito que são muitos alunos da licenciatura, outros são professores. Eu não sei o que vocês sabem sobre resolução de problemas. Quando eu falo resolução de problemas, o que vocês pensam? O que vem à mente? O que isso provoca? A própria característica da matemática formatar uma investigação, ela vem sempre com problemas o que ele fala é muito natural, assim, né? A gente pensa em matemática e pensa em resolução de problemas como uma prática intrínseca à própria matemática. Se você pensa em resolução de problemas na vida, você pensa que você tem uma situação problema e você vai tentar lidar com essa situação. A resolução de problemas de que a gente fala, não se preocupe com o que está lá que eu vou tentar trazer na minha fala. É uma metodologia de ensino. Eu poderia hoje ter escolhido trabalhar com a resolução de problemas aqui, em vez de falar sobre resolução de problemas. Mas eu posso passar algumas referências para vocês verem depois que eu trabalho com resolução de problemas, tá? A resolução de problemas, ela tem na literatura uma convergência, há uma convergência na literatura que diz que o pai da resolução de problemas foi o professor George Collier. Não sei se vocês já ouviram falar do Collier. O professor
professor Polya viveu nos Estados Unidos a partir da década de 40 e ele foi um expoente na resolução de problemas à sua época e até hoje. Essa informação bastante forte de que o Polya é o pai da resolução de problemas, a gente acaba não olhando muito o que acontece no entorno, né? Ele é o pai e daí, né? Essa origem de que a resolução de problemas nasce com o Polya, ela serve a quem e para quê? O que a gente ganha fixando essa origem, na verdade? E aí eu fui buscar nos documentos o que o Polya chama de resolução de problemas e o que eu encontraria em outros autores dentro das mesmas condições das descritas por Polya. Esse livro do Polya, que é bastante difundido, se chama em português A Arte de Resolver Problemas, e é um livro escrito em inglês, How to Solve It, esqueci agora, é um nome bastante extenso. Esse livro é de 1945, só que você volta na história e aí você tem o primeiro slide aqui, um psicólogo chamado Edward Lee Thorndike. O Thorndike viveu e escreveu muito no início do século XX. Ele era um psicólogo que questionava a teoria da disciplina mental e ele trouxe uma teoria nova, que ele chamava de teoria conexionista, que vinha questionar aquelas teorias pedagógicas vigentes. E ele apresenta no livro Novos Métodos em Aritmética, o que ele chama de princípios. Ao ler os princípios do Thorndike, você encontra forte relação com os passos que são propostos por Polya no seu livro de 1945. Então, na minha tese, a questão de pesquisa era o movimento constitutivo da resolução de problemas como uma área da educação matemática. E aí você vai vendo, é possível estabelecer uma origem, né? Que origem é essa? Você vai vendo que essa origem ela está muito presa àquilo que nos chegou. E a via que nos trouxe pode ter sido a via do idioma, a via dos jogos de poder, quem é o cara que vai dar a palestra no ICME e quem o indicou. Então eu comecei a perceber que o que de resolução de problemas a gente fala de Polya e atribui a ele, está também em outros autores anteriores, inclusive à obra dele. E aí eu entendi que fixar uma origem era uma bobagem e que eu não iria avançar no texto presa a isso, né? Eu não estou querendo desconstruir nada, estou só querendo dizer que quando você vai fazer uma pesquisa em História da Educação Matemática, a gente tem vários pontos que a gente tem que tomar cuidado. Então, assim, o texto que você leu, ele é de autoria de quem? Ele foi escrito para quem? Qual era o interesse do autor do escrito? Essas questões que permeiam o exercício da escrita, elas são potencialmente importantes quando a gente vai fazer uma análise de um texto e falar sobre ele. Porque a gente acaba falando naturalmente como se fosse uma verdade, e ela é uma verdade para um contexto, para uma época, né? Bom, aí, avançando um pouco mais, então nós temos lá no início do século XX, 1920, eu falei do Thorndike, depois a gente tem na década de 30, como eu disse, não vamos desprender o slide, vocês vão enxergar mesmo, né? Na década de 30 a gente tem o William Brownell, não sei se vocês já ouviram falar. O William Brownell vem questionar a teoria proposta por Thorndike. Ele propõe uma teoria que ele chama de aprendizagem significativa, e ele diz que a criança precisa ser exposta ao erro tantas vezes quantas forem necessárias, porque é por meio dele que ela vai aprender. Então são as primeiras pesquisas que aparecem valorizando o erro como uma forma de aprendizagem. Isso é da década de 30. Né? Esse é o William Brownell. Nessa mesma época, outros autores começam a falar sobre resolução de problemas. O Polya ainda estava na Europa, não morava nos Estados Unidos, e eu penso que as pesquisas de Polya são a partir da década de 40, porque foi quando ele foi viver nos Estados Unidos, foi inserido num contexto que foi favorável, e aí as suas pesquisas foram
ganharam a repercussão que ganharam? Porque você não vê muitos escritos anteriores à década de 40 desse autor. Então, são fragilidades que você percebe numa linha que você tinha traçado e agora você não tem mais certeza se as coisas foram postas dessa forma, né? Bem, e na década de 30, a gente tem William Brown com a teoria significativa e depois vem a década de 40 já com todas as publicações que a gente conhece do Pollock. Há uma concepção bastante reduzida da teoria de Pollock que classifica em 4 passos as fases que você executa ao resolver um problema matemático. O Biratã disse um dia isso num dos Zebra-Bens, que é uma concepção bastante reducionista de uma teoria toda construída com muito esmero, que é ler um problema, compreender o problema, estabelecer um plano, executar esse plano e fazer um retrospecto. A gente sabe que os nossos alunos hoje, eles mal sabem ler. Então, se você for pegar esses passos, os alunos que eu digo, as crianças, em que de fato a gente deveria trabalhar a resolução de problemas na 5ª série, na 6ª, enfim. Então, esses 4 passos da forma como estão postos, eles têm as suas fragilidades e a gente precisaria não reduzir uma teoria somente a esses passos. E aí essa resolução de problemas que nós estamos falando, chamada de metodologia, nesse momento ela era estudada a resolução de problemas, discutia-se o papel da resolução de problemas na aprendizagem de matemática, mas não se chamava de metodologia. Depois a gente vem para a década de 50, quando a matemática moderna começou a ganhar corpo, né? Eu estou falando de matemática moderna, assim como se todos vocês já soubessem do que eu estou falando, né? Eu posso continuar falando assim? Porque também isso não é uma via de mão, não. A gente pode conversar, viu, gente? Fiquem à vontade para falar. Eu faço uma pergunta ali embaixo, mas de que resolução de problemas se fala, né? E isso eram as minhas inquietações. E quando eu entrei no doutorado, como eu já disse para vocês, eu falei, mas eu não vou olhar para responder minha pergunta. Eu podia olhar para periódicos, para o Bolema, eu podia olhar para qualquer periódico internacional, eu podia conversar com professores, eu podia olhar para documentos produzidos em congressos. Quando você vai fazer pesquisa em educação matemática, os caminhos que se apresentam para nós são os mais diversos possíveis. E o volume de material que aparece é uma coisa, uma novidade. E aí eu decidi olhar para os ICMs. Aí você vai perguntar, por que você escolheu o ICM? Porque o ICM nasce teve a sua primeira edição em 1969, como sendo o primeiro congresso específico de educação matemática. E aí eu falei, bom, se você tem uma crise na matemática moderna que está perpassando por esse período, você tem um primeiro congresso específico de educação matemática. Esse momento só pode ser interessante. E aí eu escolhi o ICM, né? E fui analisar todos os documentos que chegaram até mim para ver como a resolução de problemas se apresentava lá. É disso que eu estou falando. O ICM, e para quem está se formando agora em matemática e em educação matemática, eu não tive esse privilégio quando estava na graduação, mas a gente conhecer isso que se chama educação matemática, como que essas coisas aconteceram, eu tive que saber isso depois, né? Se fala de ICMAI, de ICM, naquela época para mim era tudo a mesma coisa. E aí depois você vai vendo que não, que os movimentos, as lutas de poder é que constituíram o que a gente vê hoje, que a gente chama de educação matemática, na sua real complexidade, né? Bem, e depois de ter escolhido o ICM, eu fui fazer a pesquisa e eu não vou, vocês não vão ler, mas assim, este ano que vem, 2016, será realizado o 13º ICM. O 13º ICM. O último foi realizado em 2012 em Seul, na Coreia. Esse ICM eu não analisei os documentos, porque os documentos do ICM levam no mínimo 2 anos para serem organizados e transformados em livros e tal. Já teve outro, de 4 em 4 anos. O último foi em 2012. O próximo em 2016, será em 2016.
Aliás, já estão abertas as inscrições para a submissão dos trabalhos, porque teve não, foi agora, há pouco, né? Foi agora. Aí, há pouco teve uma agora na Arena. Mas eu não sei, em Hamburgo vai ser ano que vem. E aí, assim, eu analisei os documentos de até 2008, que foi em Monterrey, no México. Foi uma enormidade de material. Assim. Você começa a ler os Proceedings, que é um livro de umas 500 páginas, e você encontra um monte de problemas nos Proceedings. Problemas no sentido de editoração, problemas no sentido de que o resumo Está disponível na internet. Não, eu consegui todos, mas Está disponível. não todos. Para conseguir, então assim, por isso que eu falei que podia ser uma conversa, porque você começa a sair e ir para o âmbito da pesquisa. Não tem todos, alguns eu consegui, outros eu comprei, outros a professora Lourdes, ela é um arquivo em pessoa, né? Não sei se vocês conhecem a dona Lourdes Alchique. Ela tinha 5 dos ícones, 5 ou no Chique. Que é lá de São Paulo. De São Paulo. Então, eu consegui ir até o ICME de 2008. E aí, a gente consegue ver uma educação matemática nascendo lá em 1969, com um congresso que era novo, um congresso que estava sendo feito por matemáticos, porque eles tinham muito mais caras de matemáticos do que os educadores matemáticos que a gente tem hoje. As reuniões que a gente tinha naquela época aconteciam nos ICMs, que eram os International Congress Mathematicians, e depois eles lutam para conseguir um evento que era próprio, que é o ICME. E nesse evento, eu começo como é que eu ia organizar esse documento? Eu criei o que eu chamo de inventário. Então, tudo que eu li sobre resolução de problemas nos ICMEs, eu documentei, no que eu chamei de inventário. Então, esse inventário, ele é um documento que não serve só a mim, mas a todos aqueles que tiverem interesse de olhar. E, aliás, eu usei muito pouco, porque é muita coisa que tem ali. E a minha pesquisa é mais uma das pesquisas no grande leque das pesquisas em História da Educação Matemática. E aí vamos falar de resolução de problemas desse tempo. Em 1969, a matemática moderna já vinha passando por um momento complicado. E os pesquisadores americanos já começavam a buscar por novas metodologias, novas estratégias que viessem a substituir aquilo que ganhou o espaço que a matemática moderna ganhou. E quando acontece o primeiro ICME, o mote era uma matemática com vista às aplicações. Porque parece que a matemática moderna, eu falo parece porque foi o que eu li, foi o que chegou até mim, né? A matemática era muito abstrata, a teoria de conjuntos, a matemática com vista às aplicações não era muito valorizada. E aí no ICME 1, você tem o foco das pesquisas que foram apresentadas era matemática com vista às aplicações. Você tem palestrantes, 2 palestrantes norte-americanos que vêm falar de matemática com aplicações. E aí você não percebe que resolução de problemas, por exemplo, que já tinha uma trajetória construída desde 1930, ela não teve espaço no ICME 1. No ICME 2, que foi em 1972, realizado em Exeter, na Inglaterra, o primeiro foi em Lyon, na França, em 69. No ICME 2, a gente já encontra nos Proceedings 3 palestras sobre resolução de problemas. E quando eu digo palestras, são palestras ou sessões plenárias ou as palestras mesmo. Essas reuniões, elas têm uma representatividade tremenda para nós da educação matemática. Porque, eu vou dizer isso depois, mas o ICME, depois de ter estudado esse evento, o papel político exercido pelo ICME é uma coisa estrondosa. Assim. Você tem um palestrante no ICME e no ICME seguinte o volume de pesquisa sobre esse tema aumenta consideravelmente. Então, o Golia foi para o ICME 2 e no ICME 3 a gente vê um volume absurdo de pesquisas, projetos
financiados por órgãos bastante importantes. Então você percebe que se tem um congresso importante e você não vai, e você é um representante importante da tua área de investigação, então a sua pesquisa não aparece. Então a gente fica meio amarrado com isso. É caro, os congressos estão cada vez mais caros, né? Mas a gente tem que ir, porque se você não vai, a sua pesquisa não aparece, o fluxo não anda, e isso é notório, assim. E aí a gente tem, no ICMI 1 não tem resolução de problemas, no ICMI 2 a gente tem a presença do Polya, e temos mais dois importantes pesquisadores, que é a professora Edith Biggs. A Edith Biggs, ela vem falar de resolução de problemas no ICMI 2, e ela já traz a psicologia como uma área importante para discutir as questões de ensino-aprendizagem em sala de aula, com vistas à resolução de problemas. Isso, Edith Biggs. A professora, esses textos eu tenho todos. Ela se chama Edith Biggs e ela faz três grandes áreas: investigações matemáticas, resolução de problemas e psicologia. E eu acho isso importante, eu reforço, porque em alguns momentos dos ICMIs eu vejo a resolução de problemas muito sozinha. E aí você olha para a sala de aula com as questões complexas que a gente sabe, e você pensar uma metodologia ou uma concepção teórica sozinha é delicado, né? Bem, o Efraim Fishbein, que é um israelense, traz a resolução de problemas com a psicologia e a ciência cognitiva. Isso nós estamos em 1972. Depois, em 1976, a gente tem o terceiro ICMI, que foi realizado em Karlsruhe, na Alemanha, e o volume de pesquisa e resolução de problemas é muito significativo. Tem um movimento desse ICMI que eu não consegui percorrer, que eles sugerem a criação de um banco de problemas, um banco nacional de problemas. Então, os professores irão se reunir para organizar esse banco e disponibilizar para os professores de sala de aula. Só esse não, porque é um banco de problemas financiado pela Shell Center Study americano. Mas o congresso não foi lá, né? Esse nacional é americano. Só que esse banco de problemas, ele é discutido no ICMI 3, mas ele não apareceu mais. E eu não sei, aí eu precisaria ir ver o que aconteceu. Por que me interessa esse banco de problemas? Porque eu acho que uma fragilidade da resolução de problemas hoje, eu estou já indo para o meu slide final, é nós não termos um banco de bons problemas para trabalhar com os nossos alunos. Porque a professora Luz Chique é uma defensora extremada de que a resolução de problemas pode promover melhores condições de ensino e aprendizagem nas aulas de matemática. E a metodologia que a gente utiliza no critério, você vai sempre introduzir um conceito matemático a partir de um problema. Você dá o problema, esse problema o aluno vai ler o problema com o seu grupo, interpretar e resolver esse problema à luz dos conhecimentos prévios que ele tem. A gente tem muitos problemas no grupo, já discutimos muitos, tem muitas teses defendidas, mas eu me pergunto assim, nós temos problemas para servirem de veículo para todos os conhecimentos que nós precisamos ensinar na educação básica? Essa é uma pergunta que eu me faço. A gente não tem uma coisa organizada, porque se você olhar para os PCLs, eu já estou saindo da minha palestra, né, na minha fala, ele apregou a resolução de problemas como uma metodologia de trabalho em sala de aula, mas vai buscar, ele fala que é importante que você use, mas você não acha como fazer. O professor de sala de aula da educação básica, ele precisa saber como fazer, ele precisa pegar o material, ele precisa ir lá pensar. E eu acho que ainda não temos, por exemplo, nos Estados Unidos, depois que o NCTM é o Conselho Nacional de Professores dos Estados Unidos, que é um órgão muito forte, e o NCTM foi um dos órgãos mais importantes para divulgar a resolução de problemas no mundo, por conta das pesquisas que ele empreendeu.
O LCTM, depois de ter feito, anunciados os padrões de currículo, de desempenho, de avaliação, você tem um autor lá dos Estados Unidos, que é o John Mandeville. O John Mandeville ele tem 2 livros que são com problemas, onde ele discute o ensino de matemática através da resolução de problemas. Esses são livros que eu acho interessante a gente dar uma olhada. E no Brasil a gente não tem isso. A gente tem um autor aqui, outro autor ali, que pesquisa, que vai para a sala de aula, que aplica a resolução de problemas, mas isso não foi ainda incorporado no currículo como sendo um caminho que deve ser percorrido pela escola, pelos professores que lá estão. Por isso que esse banco de problemas me interessou, mas eu não achei mais ele na minha pesquisa, ele se perdeu lá nos ICMES, ou alguém resolveu não levá-lo para lá mais, e eu, analisando esses documentos, também não pude encontrar, né? Bom, avançando um pouco mais, eu não vou falar de todos os ICMES, nem é essa a minha intenção. O próximo ICME foi o ICME 4, que aconteceu em 1980. E esse ICME já acontece nos Estados Unidos. O ano de 1980, ou a década de 1980, foi uma década bastante importante para a resolução de problemas. Porque se você pega a década de 70, o Richard Lash, que é um pesquisador bastante importante em resolução de problemas, fala que a década de 70, uma massa crítica de pesquisadores em resolução de problemas se formou. E os resultados desse movimento são repercutidos em documentos, por exemplo, o documento Uma Agenda para a Ação. O LCTM começa a publicar os livros sobre resolução de problemas na década de 80, e há um agito todo, a bandeira da resolução de problemas foi muito hasteada nessa década. Muito se falou sobre resolução de problemas na década de 80, do ICME de 1980 e no ICME de 84. Nesse ICME, o Polya é novamente convidado a dar uma palestra. E aí eu fiquei pensando, o Polya tinha ido já em 73. E aí, de novo, ele vem de 1980. O que promove, o que acontece, né, nesse movimento que o pesquisador vem falar da mesma coisa? Sendo da resolução de problemas, a minha interpretação é a seguinte: quando uma coisa começa a ganhar, a incomodar todo mundo, a agitar todo mundo, de modo a todo mundo querer fazer essa coisa, fica todo mundo andando que a gente parece que não sabe muito bem para onde está indo, né? E eu tenho a impressão que o Polya veio para dar uma orientada no que deveria ser feito. Veio não, foi convidado porque ele não foi nesse livro, ele estava doente, logo depois ele morreu, faleceu. E os resultados dessa agitação provocou que nós da área da educação sabemos o que acontece. Foram produzidos muitos materiais didáticos na década de 80, falando de resolução de problemas, mas uma abordagem muito empreendedora. Não era um material elaborado debaixo de discussões, de problematizações, e que de fato fosse promover uma mudança na sala, mas era um material bastante frágil para aquilo que a teoria vinha se propor. E o que acontece depois disso? Você vai para o ICME 5, que é o ICME de Adelaide, estava tudo fervilhando e as coisas parecem dar uma mornada nesse ICME. No ICME 5, a gente tem, e um outro aspecto político que eu disse há pouco, a educação matemática cresceu muito da década de 80 para cá. Você pega os temas que foram discutidos no ICME 2 e 3, por exemplo, você consegue falar sobre o que foi dito lá. Do ICME 5 para frente, 6, digamos, o leque de temas se abriu de tal maneira que os temas começaram a ser agrupados. Por exemplo, no ICME 6, resolução de problemas e modelagem matemática foram postas juntas, no mesmo grupo temático. Quem liderou o grupo foi o pesquisador Moguinhos, na época que investigava a modelagem matemática. Se você lê os possíveis, todas as discussões convergiram para a modelagem matemática e não para a resolução de problemas. E aí você pensa assim, será que o chefe, o líder, o presidente do grupo pode ter influência
influenciado as discussões de modo que elas fossem para a área que era a sua de interesse? Porque se eu fosse, eu também faria isso, né? Afinal de contas, falar sobre o que você sabe é mais confortável do que falar sobre o que você não sabe. Mas com esse movimento, você vê uma área que não passa a não ser tão mais discutida. E aí você vai vendo algumas fragilidades nesses documentos que se constituem como material de pesquisa para nós. Bem, e aí eu vou para frente, porque... Quanto tempo eu já estou falando, gente? 40 já? Pouco tempo. Quem está falando não vê, né? Bom, no item 5 eu já falei. A professora Lourdes, eu já falei o que ela entende por resolução de problemas no GTR. Se você pegar o grupo da professora Kátia Smolli, conhecem a Kátia Smolli? Ela trabalha com resolução de problemas, é uma outra concepção, não é a mesma que a gente trabalha. Tem uma aproximação bastante forte com jogos. Aliás, os livros que elas publicam pelos livros. Se você pega o pessoal do professor Dario, que trabalha com investigações matemáticas, você vai ler resolução de problemas. Você lê investigação, você fala, pera, mas isso daqui eu li agora e isso é resolução de problemas. Não, mas isso é investigação. Há muitas aproximações, assim, muitas coisas convergem, outras não. Então, por que eu estou falando isso? Depois do item 5, você vê que a resolução de problemas já não é mais a resolução de problemas. Você pode pensar assim, o que eu penso quando eu penso em resolução de problemas? Você me falou uma coisa, se eu perguntar para ela, ela tem outra. Há várias concepções hoje acerca do que é o ensino com resolução de problemas. O professor Alan Sheffield, que é norte-americano, é um dos mais importantes pesquisadores de resolução de problemas hoje. Ele trabalha com uma cognição, inclusive. É bem importante o trabalho dele. Alan Sheffield. Eu tenho alguns textos bem interessantes. Ele trabalha com resolução de problemas numa perspectiva que não é a nossa. Tem um pesquisador que chama Shigeru Shimada, do Japão, que trabalha com resolução de problemas numa abordagem chamada Open-Ended Approach, que é parecida com a investigação matemática porque são os problemas com fins abertos. Você tem um problema que a resposta ela é aberta, você não pode ter mais de uma resposta. Eu descobri essa abordagem na pesquisa que eu fiz dos itens. E aí eu volto a falar para vocês sobre a fragilidade em assumir que a origem é a partir de código. Essa teoria essa abordagem do Open Approach, ela é de 1974. Só que ela só passou a ser difundida em 1997, quando o livro do Shigeru Shimada foi traduzido para o inglês. E aí eu trago de novo a questão. O que pode fazer com que uma área transcenda, né? O idioma? Porque eu não sei, será que nós teríamos lido esse livro em japonês? Nós não teríamos lido esse livro do Shigeru Shimada se não fizer a tradução. Então, essas pesquisas em documentos, elas estão muito fortemente ligadas às questões de idioma, de quem exerceu a função autor do escrito, qual foi o contexto da época que isso foi escrito, a quem interessava. Por exemplo, quando o Pollock vai dar uma palestra no IPNU para falar de matemática com vista às aplicações, você pergunta por que essa palestra está acontecendo nesse momento? Porque nesse momento você tem um movimento de pesquisadores contrários à matemática moderna e essa palestra é importante porque ela é um movimento em oposição. Então, eu não sabia de nada disso quando eu comecei a pesquisar em história da educação matemática. E aí me aparecem concepções sobre resolução de problemas que eu nunca tinha ouvido falar. Que eu, como pessoa que falo que sou da resolução de problemas, nunca tinha ouvido falar. Bem, no Brasil, a gente tem o trabalho da professora Luiz, que é o ensino de matemática através da resolução de problemas. E mais no presente, eu diria, né, nos Estados Unidos, estão falando da formulação de problemas. A formulação de problemas, a proposição de problemas já tem um discurso bastante antigo.
mas o que eu soube é que agora foi instituído no currículo. Quando vai para o currículo, quando o professor vai para a sala de aula e ele tem que fazer, eu acho que aí alguma coisa parece que vai acontecer, né? Não sei, estou pensando. Pois é, mas não existe um trabalho, quer dizer, de problemas para, como você disse, para ensinar tal assunto. A ideia do problema é problematizar, né? O aluno fica ali pensando naquilo para depois você introduzir alguma coisa. Eu, no mestrado, eu trabalhei com uma 7ª série, atual, 8º ano. Eu fui trabalhar com a construção do conceito de polinômio. Esse conceito é trabalhado na 7ª série, não é? É ainda? Eu já estou atualizada, né? Como é que vocês ensinariam polinômios para os seus alunos? A partir de que problema? De que situação do problema? Geometria? Essa semana eu estava ensinando, esse semestre eu estava ensinando o conceito de limite numa licenciatura de física, e eu dei o mesmo problema para eles, que eu dei na 7ª série. E aí eu estava substituindo a professora no instituto, e ela voltou essa semana, e aí nós começamos a discutir o que eu já tinha trabalhado. Falei, para trabalhar a noção intuitiva de limite, eu dei para eles um retângulo com dimensões 10 por 16 e perguntei como é que eles construiriam uma caixa para esse retângulo. Primeiro que nós temos alunos que têm uma dificuldade absurda de sair da geometria urbana espacial, que é a ideia de recortar quadrados nos cantos e planificar essa caixa e então dobrar essas águas e fazer uma caixa sem tampa. Vocês enxergaram a figura, né? Aí ela disse, mas eu fiz isso na 7ª série, e ela é matemática pura, a Fabiana, bacharelado, agora fez licenciatura. E ela disse, eu fiz na 7ª, mas como é que você viu o conceito de limite aí? Porque o meu problema na 7ª série era perguntar para os alunos, quando eu falei no início da minha palestra que eu podia ter vindo trabalhar com os problemas, eu podia ter trazido um problema. Mas aí eu quis falar da minha tese, né? Não sei o que teria sido mais interessante, mas quem sabe numa próxima. E aí eu falei para os alunos assim, qual é a largura desses quadrados que eu posso cortar nos cantos desse retângulo? Qual a largura? Tem um retângulo que tem 16 centímetros e um retângulo que tem 10 centímetros. Eu corto quadrados nos cantos. Aí eles foram cortando. Na 7ª série você faz isso, né? Você experimenta, você manipula. E no exercício, vocês já fizeram conta? Não? Se o quadrado, o lado do retângulo tem 10 centímetros, qual é o máximo da largura do quadrado que eu posso inserir nas duas pontas? 5 centímetros. Porque se eu inserir mais que isso, eu consigo quadrados, né? E aí o aluno pega e diz, bom, mas se eu cortar 4 quadrados de 5, professora, eu não tenho caixa. Então 5 é um número que eu não posso ter para ter uma caixa. E também não posso ter 0, porque se eu tiver 0 eu não tenho caixa. Então, você vai discutindo com eles, primeira ideia de variável, né? Quem é esse canto na caixa? É a altura da caixa. E aí você vai levando eles, então vamos chamar isso de quê? De altura, tá bom. Uma hora você troca isso por uma variável, por x ou qualquer coisa. E onde é que está o conceito de limite? A noção intuitiva de limite nesse problema. Eu posso me aproximar de 5 e no bons alunos isso é fantástico, porque eles constroem a curva, né, relacionando a altura com a área da base da caixa, e eles marcam os pontos. Né? Quando a altura era 1, a área da base era tanto, quando a altura era 2, aí você pergunta para eles, você pode unir esses pontos? Aí eles falam, não pode, porque eu fiz essa caixa, essa e essa. Aí algum aluno fala, não, mas eu podia fazer uma caixa de 1,25 centímetros. E aí eles começam a perceber que existem caixas no intervalo entre 1 e 2. Eles, não, nós podemos ligar. Então, eu sou apaixonada por esse problema. E eu uso ele no ensino superior, eu uso ele nas uso, mas a 7 porque eu não estou na 7. Polinômios. Porque aí você pode pedir para ele, primeiro, a ideia de variável, já pode trabalhar. Você pode pedir qual é a área da base da caixa, supondo a base a face oposta à tampa, se ela existisse. Para ele escrever
como que é essa área da base. Como ele sabe geometria plana, se ele não sabe, a gente tem que ensinar, né? Ele vai fazer comprimento vezes largura. E ele vai, por meio da exploração, eu trouxe um livro hoje que eu discuto esse problema no livro para dar para vocês, mas eu trouxe um. E eu odeio sorteio porque eu nunca ganho. Então vocês decidem como é que vai ser. E aí você fala para ele escrever uma expressão que representa uma igualdade para a área da base dessa caixa. Quando ele chama de x ou de h, ele escreve um polinômio, né? É lindo, gente. Esse problema é lindo. E na licenciatura em física agora aconteceu uma coisa nova com esse problema. Eu falei para eles, o que acontece? Pode escrever ali? Eu já vou parar, porque eu não vou conseguir falar que tá aí. Eu falei para eles assim, a área da base em função de x era 4x² menos 52x mais 160. Essa era a expressão que eles chegavam. Aí eu perguntei para eles o que era cada uma dessas parcelas na operação concreta. E nem eu sabia o que era essa aqui, ó. Porque daí eu achava que sabia, a gente começou a discutir o que eu não sabia. Esse aqui vocês sabem, não sabem? São os 4 quadrados do canto. Esse aqui, ok, né? E esse menos 52? Ó, eu já vou parar, meninas. Já vou parar. Então a gente está considerando quadrados. Desculpa que eu não tenho muita habilidade nessa lousa. Então aqui era 16, né? E aqui 10 centímetros. Então se isso aqui é x, isso é x. E aí? Então ele saiu menos 52. Agora eu já sei. E um aluno... Hã? Eles fizeram, eu não vou falar, mas eu vou fazer um caminho aqui. Essa área aqui é x², né? Quanto que é essa área aqui? Essa é 16 menos 2x. Depois tem essa aqui. Essa é 10 menos 2x. Essa aqui também, né? Aqui também, não é? Hã? Essa é 16 menos 2x vezes x. Essa é 10 menos 2x vezes x. Vocês concordam? Porque é esse vezes esse. Então vai ser 16 menos 2x vezes x. Duas vezes, não é? E esse aqui? 10 menos 2x vezes x. Duas vezes. E aí? Depois tem 4x². Certo? E essa aqui é 4x² menos 52x mais 160. Vou embora sem falar ou a gente já discute o problema? Ou eu já falo, hã? Se eu falar que eu vou falar, a dona Luísa no Chico me bate. Porque ela disse que a gente não pode falar. Tá bom, tá feliz. Não querem ver dentro? Oi? Não, vamos discutir, né? O que é que a gente pode nesses quantos minutos? Porque a gente já está abrindo uma discussão, tá? À vontade. Palestra, faz pergunta, viu? E aí, gente, vamos fazer? Não? Tem alguém que está falando assim, faz pelo amor de Deus. Tem um aluno que falou para mim assim, ó. Eu posso fazer 160 menos, não é? Aí menos quem? Menos essa construção toda nossa aqui. Que é 4x², Não sai dali? Hã?
Porque aparece o menos, tá vendo? Ó, menos. Aparece esse menos, que é o que a gente precisa. O que acontece? Se nós pegarmos essa medida aqui, vou falar, ó, essa aqui 16 vezes 2, desculpa, vezes x, então isso aqui é 16x, tudo bem? E esse aqui também é 16x, guarda isso. Se eu pegar essa aqui, não é 10? Não são 10? Vezes x. Então, daqui até lá são 10x vezes 2. O que aconteceu aqui? Eu somei 2 vezes 4x quadrado. Então, eu preciso tirar o 4x quadrado que eu somei, que eu dupliquei. É nesse exercício que aparece o menos 52x. Vocês acreditam nisso ou não? Não? Fazer para garantir. Agora, não fica 160 aqui, Vamos fazer, então? Quem quer vir? 160 menos aqui, tudo dá certo, não? Vamos dar 160, ó, vamos para o 160. 160 menos, vamos lá, 4x quadrado menos 2 vezes, não, mais, 2 vezes 16 menos 2x vezes x, mais 2 vezes 10 menos 2x vezes x. Deu? O que vai dar isso? 4x quadrado mais 32x menos... Não. Aqui a gente pode pôr x quadrado aqui direto. E aqui primeiro, né, ó. Menos 2 vezes 2, 4x quadrado. Pode pôr direto? 32x por... O quê? 32x. Mas esse x aqui não está multiplicando 16? Então, 16x... Ah, tá bom. Obrigada, desculpa. Mais 10x vai ser 20x. E aqui vai ser menos 2x quadrado. Tudo bem? Obrigada. Eu não estou prestando atenção, né? E aí? Ó, 4x quadrado por 4x quadrado, aí fica menos 4x quadrado. Aqui, olha que bonito isso. Aparece a sobreposição, né? Não é bonito isso? Aqui eu posso falar que é bonito, porque eles não vão falar que eu sou doida. Porque lá eles falam ser doida, professor. Bom, então isso aqui vai embora com isso. E aqui vai ficar o menos 52x mais 4x quadrado. O que é isso aqui? É o polinômio que a gente tinha. E o menos 52? Vamos de novo para aquele jeito que eu falei? Imagina que pode ter aluno que faça isso, né? As crianças de 7ª série não fizeram assim. Fizeram 16 menos 2x vezes 10 menos 2x para calcular essa área aqui. Tá? O que o aluno disse para mim? Ó, ele fez 16 menos... Não, ele fez 16x vezes 2 mais 10x vezes 2 mais... E aí? Da onde sai o 52? Da onde sai o 52? Ó, 2 vezes 16 não é 30, não são 32? E aqui 20x, não é? Daqui sai o 52, não é? E esse menos era aquele menos do 160 menos o 52x. Então daqui sai o 52x. Só que quando a gente faz isso, a gente remonta esses quadrados aqui. Então naquela conta de cima a gente compensa subtraindo 1. Não é bonito isso? Eu não sabia, eu nunca tinha feito esse exercício de pensar as parcelas do polinômio ax igual a 4x quadrado menos 52x mais 160. Eu nunca tinha discutido com eles essas parcelas. E aí eu joguei isso agora e esse 52 aparece daqui. E o menos vem dessa conta que a gente acabou de fazer. Então, assim, aí, professor,
Eu não sei. E aí eu acho que é alguém com coragem para fazer a coisa acontecer. Mas eu acho mais visível Essa aqui? Então, tá vendo? Quando eu trabalhei na 7ª série, eu não fiz assim. Eu não. Eles não fizeram. Eles fizeram essa área aqui, eles escreveram como sendo 16 menos 2x vezes 10 menos 2x, que era A. Isso aqui foi o que saiu dos alunos da 7. Agora, na licenciatura em Física, desejando saber do menos 52, apareceu essa resolução. A área. Fala, você está incomodada, né? Pode ir. Então, o que eu ia falar é o seguinte: quando você está na escola básica, falta você conhecimento matemático para a gente ver o que a gente daqui já varreu naquele currículo que a gente tem que cumprir. Sabe, sem ter que ir lá pro tópico tal, assim. Bom, eu já falei de geometria plana, já falei de área, já falei de variável, já falei de polinômio, já falei de propriedade distributiva da multiplicação sobre adição, já falei não falei sobre as raízes do polinômio, mas o que eu já varri de conteúdos que me permite não mais ficar presa àquela estrutura. Eu acho que aí falta um pouco de vivência, porque com essa professora que eu discuti essa semana, ela falou: eu já ensinei isso na 7ª série, mas o conceito de limite para mim não estava claro lá, e só agora em você aqui. Então acho que falta assim, um espaço de formação mesmo, não é de capacitação, é de formação contínua para a gente ir discutindo essas coisas como a gente está fazendo agora. Aí vem a questão política, né? Como que o professor de educação básica faz isso dando 50 aulas por semana? Não faz, e a gente se esbarra em todas as outras coisas que a gente já conhece. Bom, eu vou abrir para vocês falarem, só para ver o que eu queria. Deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa que eu precisava muito. Ah, tá. Na trajetória de escrita da minha tese, eu adotei uma estratégia que eu chamei de cronológica. Depois, no final, eu fiz o que eu chamei de periodização. Porque o professor que teve na minha banca, ele me disse: você precisa avançar da cronologia rumo a uma periodização. O que é isso? Quem vai ler sua tese inteira, 400 e poucas páginas, você vai ter que pegar isso aí e falar: eu vou pegar a resolução de problemas e colocar em período. No primeiro item ela estava assim. Então eu estou dizendo, no primeiro item ela não aparecia. Por quê? Não aparecia. No segundo item ela vem em Vitória, vem em Higgs, vem em Fishman. Então eu fiz uma periodização. Eu organizei a resolução de problemas em 4 períodos dos itens. E isso aí eu vou, não vou falar agora, porque eu queria conversar um pouco com vocês, mas depois a gente pode trocar e-mails, eu vou botar meu e-mail e eu tenho um artigo que eu mandei para o periódico que eu mando para a gente continuar essa conversa, tá? Não se esgota aqui hoje. E aí essa é a periodização que eu estou falando, e essa semana, com a morte da professora Beatriz, nós estamos muito assim, tocados com essa morte na nossa classe. Assim, né? Eu não sei se vocês sabem dos detalhes, mas foi de repente. Né? Inesperada inteiramente. Inesperada inteiramente. Sabia. Mas ela tinha problema? Ela tinha, estava com câncer, só que não tinha como descobrir, não tinha nenhum indício de nada. De repente ela teve uma neurite, mas eu não sabia. Não sabia. Perdeu a consciência. A professora Beatriz, a consciência do nada e desmaiou, ela teve uma aceleração. ela veio para cá o ano passado, ficou um ano na UNESP, 6 meses como professora visitante, e foi uma experiência linda, assim, porque é uma pessoa que faz a gente acreditar que é possível. O que é possível, né, hoje? Eu vinha no avião conversando com uma pessoa levantadíssima do governo nosso federal, e Dilma, com a Lula, e assim, as pessoas anti-governo, elas começam a agir
metralhar o governo, ela não pergunta que partido você é. O fato é que eles estão tão revoltados que eles precisam jogar a fúria em alguém. Eu fui ouvindo assim, e o que eu aprendi com aquela conversa? Que a nossa crise econômica, ela está afetando a paz das pessoas. A nossa paz está afetada. Se você parar para perceber como as pessoas estão, parem para perceber depois de hoje, nossa conversa, as pessoas estão muito agressivas. Eu acho que a gente está perdendo esse cuidado com o outro. A professora Beatriz é uma pessoa que tinha isso muito forte. O pai dela, a mesma coisa. Então a gente está muito focado com essa crise econômica. E aí essa pessoa estava comigo, falou. Aí eu falei, talvez em vez de parar de continuar reclamando, devêssemos pensar em meios de diminuir o estresse das pessoas provocado pela crise política. Como a gente pode fazer isso? Tentando conversar, perguntar assim, onde eu estava em outro lugar, o médico de Brasília que teve um surto, né? Vocês viram isso? Teve um surto lá, que começou a gritar e eu quis atender o paciente. E aí um cara ouvindo disse... faltava material. O cara ouvindo disse, esse governo horroroso, e eu pensei, o que eu posso fazer com isso? Não fiz nada, fui embora. Mas assim, tentar criar meios de discutir o assunto e de pensar em maneiras de não mais falar sobre esse problema, porque ele está aí, mas diminuir a nossa dor, a nossa angústia. Não reagir assim com essa, inclusive não leva a nada. E aí assim, agora, a situação ali, né? Eu acho que tem os responsáveis que devem ser punidos. E aí você falou, eu me lembrei de uma coisa na escola. Eu estava na escola essa semana e eu tive que acelerar o processo, porque eu vou tomar posse na minha essa segunda-feira. Vai? Universidade Federal de São Paulo. E aí eu precisei acelerar provas na federal. E aí um aluno veio fazer prova na outra sala. 5 alunos que faltaram, eu dei prova na outra sala porque eu não posso mais a semana que vem lá. Ele disse, professora, você dá a prova em dupla? Aí eu falei, não. Ele falou assim, professora, eu falei, não, porque a sua sala não fez a prova. Eu falei, não, mas professora, ninguém vai ver. E hoje no aeroporto, no avião, eu comentei com o cara. E sabe o que ele disse? As pessoas estão com exemplos dos maiores. Mas não está na gente, é nosso tentar dar um jeitinho de conseguir isso. É nosso. A gente tenta se educar para não fazer isso. Mas a coisa está tão assustadora que todo mundo quer dar um jeitinho. Eu me senti invadida quando esse aluno falou isso para mim. Por quê? Porque essa crise também me afeta. Mas ficar falando do governo não adianta. O que a gente pode fazer nos nossos grupos para tentar fazer com que a nossa vida tenha mais paz? E aí, por que eu estou falando isso? Porque eu não acho que a resolução de problemas ela vai resolver o problema da educação. Não, mas é uma boa, eu acho um caminho bem interessante, porque ele promove assim, um desequilíbrio, a pessoa se concentra e fica buscando. Porque é uma coisa mais passiva, você colocar definição e tal. E aí, por que você deu esse sorriso? Você pode falar do trocadilho? Do trocadilho? Porque a gente tem um problema que é como as coisas estão organizadas. Agora, gente, se está tudo errado, se não está funcionando, por que a gente continua fazendo igual? Então, é o que você disse, vamos provocar, vamos dar esse problema, vamos desestabilizar. O livro da Beatriz se chama Insubordinação, eu não lembro do livro, mas assim, o que a gente pode promover nesse espaço chamado escola, que rompe com esse modelo que está aí. E a dona Lourdes Vanucci, ela fala isso. Com a resolução de problemas, nós podemos fazer isso. Vocês vão sair daqui todos repetindo o que ela disse. Porque ela faz isso com muita energia. Eu acho que ela não vai resolver o problema da educação, mas eu acho que é preciso incomodar os alunos, sabe? Incomodá-los, apresentar alguma coisa que... Esse problema aqui do menos 52x, eu fui embora na sexta-feira à noite, eu larguei com eles e fui embora. E foi muito legal. Foi muito gostoso, porque os alunos voltaram na semana seguinte
neuróticos para saber, e eles não sabiam que eu não sabia. E claro que eu não tive tempo de pensar naquela semana, nesse menos 52. E quando o aluno apresentou a solução, foi lindo, assim, para todos nós. Então eu acho que é isso que falta, esse amor, essa possibilidade de sair do padrão, né? Eu falo para os meus licenciados, assim, a primeira coisa que você vai fazer na escola não será ensinar matemática. Não será. Matemática você vai ensinar depois. Porque primeiro é preciso construir relações, primeiro é preciso saber quem são esses alunos. Eu sei o nome de todos os meus alunos, porque eu me obrigo a fazer isso, porque eu acho que eu não estou dizendo que a gente tem que fazer porque não é fácil. Eu crio mecanismos para isso, sabe, na minha agenda. Porque para mim, eu acho que aí você consegue, o cara fala, não, eu vou ver, escutar o que essa mulher está falando para ver se as coisas mudam. Então, enfim, gente, é isso. Existe uma metodologia de ensino chamada resolução de problemas. É uma área de pesquisa da educação matemática. Tem teses e dissertações defendidas aos montes sobre esse assunto, mas isso não está na sala de aula. Não está. E o que a gente precisa fazer para que resolução de problemas, modelagem matemática, investigações matemáticas, as tecnologias, de fato, sejam realidade da sala de aula. O que a gente tem que fazer? Eu não sei. O que nós vamos fazer? O professor tá? E o celular é proibido, né? Em São Paulo tem uma lei que impede de usar o celular na sala. O uso do celular na sala de aula é só para uso pedagógico. Mas o professor sabe usar, como o professor usa para fins pedagógicos. Então, veja, parece que a gente está andando e não sabendo para onde ir. Por isso que eu falei que eu tinha mais perguntas para fazer do que respostas. Eu não vou falar mais. Pode falar, apaga aí. Eu acho porque a gente primeiro. Vou ver se eu faço pelo menos o reverso para lembrar. A ideia que você falou da resolução do problema não é o problema. Eu acho que as pessoas estão falando muito da economia e esquecem que a gente também tem um problema de educação. Isso tem que ser resolvido. Não adianta pensar só em economia. Resolver o problema da educação é um grande passo ao encontro do problema da economia. Eu acho que é importantíssimo. E a ideia da resolução do problema, desculpa, eu fiquei atrasado, eu não sei, eu li alguma coisa, mas eu não sei até onde se existem assim, materiais próprios para a educação, voltados para o interesse da educação, ou se é assim, um interesse mercadológico, né? Porque eu vejo muito isso. As grandes mentes estão sendo puxadas para esse tipo de coisa, e a educação vai ser só um exemplo, também não há um interesse de passar isso. Eu não tenho que a educação está no estágio, está com o diário, que é o grande problema, mas precisa ser feito muita coisa. Aquele problema que a gente levantou com outra ideia, como é compreensível a ideia, a matemática, quando a gente sai da universidade, porque é uma coisa que a gente já deveria ter uma noção. Quantas coisas a gente vai decorando, né, para fazer provas e a gente não tem ideia. A gente sabe que aquilo tem uma lógica, a gente aprende aquela lógica, mas conceitos tão interessantes, o que importa é a aplicabilidade que fica de fora. Muitas vezes o programa está do nosso lado, e a gente tem a solução, ou já viu em algum lugar, a gente não faz ideia de como encaixar aquilo. Bom, você fez uma pergunta que era sobre a questão da resolução de problemas. Você tem um material, você tem... Se tem alguma coisa muito mais voltada para a área de educação. Para a escola. Para a escola, para educadores também. A gente fala, na minha tese eu cito alguns momentos assim, que a resolução de problemas está ainda reservada a ilhas de excelência, que são os grupos de pesquisa, professores que se mobilizam a ir à universidade para estudar o tema, pesquisadores que vão lá fazer suas teses ou dissertações sobre o tema e que quando vão para a sala de aula não conseguem fazer a coisa acontecer. Tem uma coisa muito forte aí por trás dessa nossa conversa, que são as forças de poder, né? Os livros didáticos, para escrever um livro didático, o autor está sujeitado a algumas regras. Agora tem PNLD, né? Eu não sei exatamente o que é isso. Mas eu sei de um caso da professora Lúcia Tinoco,
que escreveu um livro lindo de geometria só por meio de problemas. E o livro não foi vendido. Porque o que acontece? O que a corrente principal diz? Diz que tem que ser assim. Então, os autores vão querer vender os seus livros, eles precisam. Então, eles produzem livros assim. Eu acho que tem muitos livros bons, né, que podem ser usados, mas que não são falados, porque não são os didáticos. Os didáticos são os que passam pelo PNLD, pelas aprovações tais e que vão para as escolas. Só existe uma forma de aprender. Parece que só existe. Tem uma parte do meu texto que eu acho que se chama Diana Burkhardt, uma pesquisadora, e ela diz o seguinte: na década de 80, essa coisa de vamos ensinar via resolução de problemas foi tão forte mas ninguém sabia direito para onde ir. E os autores de livros também não sabiam o que era isso. E aí eles escreviam o que eles achavam. E isso aí é o que eu chamei de empreendedorismo, né? Faço o livro para vender o livro, mas o que está sendo discutido nos grupos de pesquisa não acontece. É muito complicado. Eu tenho para a educação, hoje, acho que até já melhoramos muito. Se você olhar um livro didático hoje, você tem um livro que é um livro. Mas eu acho que tem uma coisa mais de base, assim. O professor, é mais simples você ir por esse caminho aqui reto do que ficar problematizando. Né? É mais simples. E não é nem mais simples porque eu tenho preguiça, é mais simples porque eu dou 50 aulas. É mais simples porque eu tenho criança quando eu chego em casa. As condições de trabalho são desumanas. Eu tive um negócio falando esse final de semana e teve justamente uma mesa redonda sobre material didático, livros didáticos de apostilas. E aí foi toda uma conversa sobre cursos que fazem as apostilas, escolas que seguem apostilas comerciais, etc. E a pergunta que eu coloquei foi justamente essa: por que cada professor não pode criar o seu próprio material baseado no outro material? Uma das respostas da discussão da mesa redonda foi justamente o que você falou. Eu tenho 50 alunos, porque eu tenho 50 alunos, porque eu não tenho tempo e porque eu não tenho segurança. Eu não tenho segurança de continuar, de pesquisar em 3, 4 livros e eu fazer um material, tenho certeza de que o material está correto. Então, na falta, inclusive, isso, né? Segurança do professor de dizer, eu sei o que eu estou fazendo. Eu posso pegar 3, 4, 5 fontes para fazer o meu material. Ele não tem tempo para isso, ele não é remunerado para isso, ele não tem segurança em fazer isso. E nós temos um problema que eu também identifiquei na década de 80, com esse aluno, todas as crianças na escola, né? Foi na década de 80 que as crianças foram todas para a escola, que o pai cobrava do pai a presença da criança na escola. O Biratã chama de educação global, né? Eu falo do Biratã porque ele apareceu muito, todos os itens. E aí, como essa massa na escola, a formação de professores também precisou ser acelerada, né? E mais gente sendo formada, ele fala, não sem as significativas perdas qualitativas. Então, nós temos muitos professores que têm uma formação bastante debilitada, deficiente. Então, e querendo ou não, é a massa. A maioria dos nossos professores se enquadra nesse grupo. Então, é mais fácil seguir por esse caminho. Eu acho que, como formadores, é preciso formar os nossos alunos com uma formação, sobretudo, política. Porque se nós conseguirmos fazer isso, é assim, por que eu vou usar esse livro inteiro se eu posso pegar um problema desse e trabalhar 5 conteúdos com ele? E transgredir mesmo. Eu fico estarrecido em São Paulo, que tem um caderno, São Paulo faz escola, vai fazer 10 anos o caderno. E eu ainda escuto rumores de que os professores não gostam de tal caderno. Eu sei que eu ouvi dizer que não gostam porque o caderno é difícil. Mas eles falam que não gostam porque os alunos não aprendem. Então, são as histórias, né? Não é uma história. O fato é que, se nós estivéssemos formando os nossos alunos, ou se nós pudermos formar, vamos dizer assim, de modo que eles questionar, não gostam desse material, não gosta por quê? Então, vamos questionar o que ele tem de fragilidade, o que a gente pode melhorar. Porque, senão, fica uma coisa muito assim, o discurso pelo discurso, né? Eu ouvi uma frase do Zizek essa semana, aquele filósofo
hein? Zizek. É um... Ele é alemão? Quem me ajuda? O filósofo viu? Zizek. Não sei o primeiro nome. Slogan, da beleza. Quem começa com slogan, alguma coisa é da Polônia? Esloveno, Zizek. Slogan é parecido com isso daí. Ele é muito interessante. E ele disse, ele é anticapitalista, ele é contra o capitalismo absurdamente. Só que ele fala, eu sou consciente de que não há nada para colocar no lugar do capitalismo hoje. Porque se você fala para o cara, não, porque eu tive capitalismo, eu acho que todos têm que ter direitos iguais, começa a apresentar algumas frases que ele chamou de generalistas, mas que não fazem essa máquina funcionar. Eu achei isso muito pesado, porque alguém que é totalmente contra o capitalismo dizer, eu não saberia o que colocar hoje para fazer isso aqui funcionar. Então, na escola não é diferente. Eu não gosto do caderno do aluno, do professor, porque o aluno não aprende, mas na verdade eu não sei se é o aluno que não aprende, o professor que não sabe, e o fato é que fica. Então, eu acho que a formação do professor hoje tem que ser, sobretudo, uma formação política. E fazer o que você falou há pouco. O que esse problema aí pode provocar em você? Como é que você sai da escola com tantas aplicações e não se dá conta? Por quê? Porque o professor está repetindo as velhas práticas. Eu queria posicionar uma opinião, eu não sei muito. Nem eu também. Mas eu que, a respeito, por exemplo, a ideia, na verdade, é uma ideia que veio de exterior, americana, a Olimpíada Brasileira de Matemática. E o que ela contribui para realmente a modelagem nessa questão de resolução de problemas. Mas antes disso, eu queria citar uma experiência minha. Eu morei um tempo nos Estados Unidos. E eu fui com a minha família, com a minha filha pequena, ela entrou na vida do sul. E ela passou, hoje ela é psicóloga, mora em Massachusetts e em Boston. E, na verdade, na middle, na high school, eu nunca vi um problema que ela levasse para casa, ou que não fosse o inverso que a gente vê aqui. A gente vai direto para a álgebra. Você pega desde sempre e você entra na álgebra de uma forma abstrata. Isso eu nunca vi, desde pequena, a escola trazendo isso de uma outra forma. Sem falar que não vai comparar, mas numa cidade lá pequena que a gente morava, desde 1920, naquela coisa de X, tinha um pequeno planetário, existia um laboratório de química bem montado, existia um laboratório de física, as coisas elas eram multidisciplinares, elas se relacionavam, fazia sentido tudo aquilo que fazia. Então não botava uma função afim simplesmente sem colocar na natureza que existia uma reta para aquilo. Mas o que eu queria era realmente saber, se você tem alguma informação, se realmente a questão da Olimpíada Brasileira de Matemática, ela na verdade é um esforço pessoal de cada professor de matemática que se empenha extra hora para modelar a matemática de uma forma diferente na vida de cada aluno, ou se realmente isso é uma institucional, isso vai levar a algum lugar, contribui com a resolução de problema. Eu não sei nada sobre a Olimpíada Brasileira de Matemática. Aliás, tem alguém na escola que hoje está na sala de aula, que está dando aula e está vivenciando isso? Você está? Tem algum professor que trabalha extra aula para preparar os alunos? Boa tarde a todos. A regulação, o professor de hoje tenta fazer um trabalho diferenciado em termos de governo do Estado do Rio de Janeiro, município do Rio de Janeiro, é uma doação que ele faz. Né? Ele seleciona, ele verifica alguns alunos com um pouco mais de habilidade e faz um trabalho separado. Não é assim uma coisa que a escola disponibiliza o professor dentro da sua grade, dentro do seu horário de trabalho, ganhando aquilo para fazer um trabalho diferenciado. Não. É a sua aula, seus 12 anos de aula, em sala de aula. É um esforço particular. É um esforço particular. Você tem que se doar para fazer um trabalho diferenciado. Eu acho que é um caminho para a questão da resolução como sistema, uma coisa metódica dentro da sala de aula. Eu acho que o que eu vejo de positivo nisso, nesse trabalho, eu tenho visto que a campanha para as Olimpíadas na televisão está toda hora agora, né? Vocês repararam que antes a gente não ouvia falar das Olimpíadas. Eu acho que o positivo disso é que as crianças vão ouvir mais e
E a partir do momento que mais crianças começarem a participar e terem bons resultados, isso pode mobilizar o que outros façam. Mas ainda eu acho, você pode me corrigir, há uma forte ênfase nos mais habilitados ou mais capacitados, não é? Não é qualquer um que vai, né, pra... Não, são 20%, as 20% maiores notas que vão para a segunda fase. Independente das notas principais. 20% maiores notas. Maiores notas de cada escola. Então, independente, por exemplo, na minha escola, a maior nota no total de 20 foi 11. E eu achei baixíssima. Mas esse com 11 até alunos com 7 foram para a segunda fase. Então é por escola. É por escola. A escola toma a iniciativa de se inscrever e escreve um quantitativo que ela quer. Não é obrigatório escrever a escola toda, escreve o quantitativo que ela quer. E aí a gente teve uma preocupação dos professores que fizeram, nós inscrevemos nossa turma inteira para poder aqueles gatos pingados que gostariam de participar da segunda fase, terem uma chance maior de estarem dando aqueles 20%. Então, quanto mais a gente explicou para os alunos, vamos se inscrever todos, porque ciência de um percentual, quanto mais alunos, aí fizemos até o uso do percentual, mostramos quantos para mim. Então eu acho que é positiva. Há uma mobilização na escola que é nova, não é? Isso é desde quando? A Olimpíada acho que tem desde 2005. Mas essa mobilização toda é mais recente, isso, não é? Mas a própria Sociedade Brasileira de Matemática ainda não vive. Ela tem uma coleção, não só a resolução, mas uma parte toda todas elas têm quem ela normalmente faz um livro. Porque eu acho que é uma experiência válida de respeito à questão da modelagem. Eu estou colocando meu e-mail aqui porque tem gente que já está indo. Eu já volto aí. Posso fazer uma explicação rapidinho? Claro. Eu trabalhei em escolinha primária, que hoje em dia as pessoas são educadoras infantis, eu tenho uma professoras primárias. E que para as crianças não fazerem bagunça, aquela coisa e tudo mais, era a época de apontador e tudo mais, eles faziam uma lixeirinha tipo essa, sua, para colocar as pontas de lápis, colocar as suas sujeirinhas. Então, uma atividade diária deles, que é fazer lixeirinha, você já pode, inclusive, começar. E a gente não explorou aqui, mas você pode trabalhar volume É. com essa caixa. Você pode trabalhar máximos e mínimos de funções com esse problema. Olha como Pessoas você... que pediram Olha como que você pode romper com aquela estrutura estática do currículo e ir passando. Agora, é o que a gente disse há pouco, os professores não têm tempo de fazer. Mas quem sabe... Esse material tem essa precisa? Tem o quê? Essa gente precisa. Tem, no texto que eu publiquei, olha gente, eu acho que esse texto precisa ser melhorado, até a ilustração e tal, mas tem. Mas se não tiver, é só me escrever. Esse livrinho aqui, ó, é um livrinho que foi publicado ano passado pelo nosso grupo. Chama-se, eu vou escrever aqui, Resolução de Problemas, Teoria e Prática. É o nome. É um livrinho bem assim, simples de ler, resolução de problemas, teoria e prática. Você consegue comprar pelo site, eu acho que é no site da Paco Editorial. Paco Editorial. Paco Editorial. Esse livro é de 2015. Esse problema aqui, você pode trabalhar também, pode ficar à vontade. Divisão de... Ah, você tem? Conversa lá no México. Você foi. Aqui, ele tem, tá vendo? Eu tenho 2 capítulos aí, depois qualquer coisa. Tá bom. Dá certo. Vai. Dissertação. Então vamos começar.
Tá, eu vou começar. passar aqui, pessoal. Tá bem. Só que o horário já tá meio... Tá bem, vamos lá. Tchau, tchau, boa tarde. Tchau. Não, fica à vontade, fica à vontade. Uma boa aula para você, viu? Que você hoje passa uma aula diferente depois da nossa conversa. Bom, gente, tchau. Obrigada pela sua participação. Bom, eu não sei se vocês estão indo embora, vocês estão diminuindo o número de pessoas de concorrência. Vamos Então vamos lá. Vamos parando embora, né? Não, tem que dar aula. Ô, gente, eu não sei. Fica ali. Melhor, não vai passar esse para a biblioteca? Pra biblioteca? Então, a gente não, a gente ia propor, a gente está montando, né, um laboratório de educação matemática do GEMAT no CAP da UERJ. Aí, assim, na verdade a critério é você. Se você Não, prefere eu acho uma boa sortear. ideia. Vocês não acham? E aí, Tem alguém que deve estar achando péssima essa ideia, mas se conforme, tem nome no grupo, né? a gente está montando o laboratório, a ideia é que no máximo até o ano que vem ele seja aberto lá no CAP, e aí qualquer aluno da UERJ pode ir lá, ter contato, ver o livro, a gente pode falar. Tem várias doações de outros professores também já que doaram livros pra gente. E aqui, ó, tem outros temas, tratamento da informação, tem problemas aqui, tem vários problemas envolvendo outros conceitos, tem álgebra, aquela parte de construções iniciais da álgebra, de percepção de padrões. Eu acho que a gente precisa melhorar, porque tinha um negócio da editoração, não podia ser mais do que não sei quantas páginas. Tchau, obrigada. E aí a gente fez, mas eu acho que precisa colocar mais coisas. Acho que um professor de sala de aula que pega, falta informação, sabe? Mas eu gostei da ideia. Então eu vou doar para a biblioteca. Tá ótimo. Se alguém quiser olhar ele agora. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Pode dizer. Claro. Sim, eu tenho uma outra pergunta. Por exemplo, ali a senhora demonstrou que 52 ele vem do perímetro. Em outras classes seria a mesma coisa? Em outras áreas, outros formatos de caixa? Seria a mesma coisa. Seria. Eu ia falar uma coisa assim, me lembrei agora, já volto. Esse problema é um bom problema para discutir a otimização. Otimização não dos temas da escola também. É um problema para discutir. Mas poderia ser o 52, depende do que você está pensando, o que está passando. Não, 52 ele veio do perímetro. Veio do perímetro. Certo. Se fosse outra caixa. Outra caixa, 30 por 20. Seria o perímetro. Porque a relação é a mesma, né? Você concorda? Eu tenho que passar um papel para na mente. Mas aí, eu trabalhei com a 7ª volume também. Foi muito bonito. Deu super certo. E tem uma coisa linda, quando eles foram publicar os pontos, eu perguntei para eles, o que nos dá segurança que nós estamos ligando? Aí eles falaram, porque matemática porque eu posso construir qualquer caixa de intervalo de 1 até 2. Eu falei, mas e matemática? E na mão? Você consegue construir? Aí eles falaram que seria complicado, porque se você pega um número irracional, por exemplo, nesse intervalo, você não consegue. E a gente conseguiu discutir até isso, da limitação que o material concreto te impõe que a matemática te possibilita. E ao fazer a curva, por exemplo, do gráfico, do arco da parábola, eu perguntei se podia encostar, sabe o uso, né? Podia encostar nos eixos? Eu posso encostar? Eles falaram assim, poder não pode, né? Porque não tem caixa, eu estou relacionando a área de base de caixa com a altura, eu não posso encostar. Quer dizer, já tem uma ideia intrínseca e da ideia de intervalos aberto e fechado. A gente não vai trabalhar na 7, mas o professor precisa ter isso consigo, porque senão ele também não aprofunda a discussão fica no raso, e fica no raso por causa da potência. É isso, gente. Mais alguma contribuição? Terminamos? Encerramos? Você não quer perguntar nada? Pode não ter resposta, viu, a pergunta. Não sei se estou pedindo para o professor Bel, né? Ele queria responder um pouco a pergunta que ele colocou. Você tem resposta? Eu tenho parcial. Que é o seguinte, o que eles estavam falando, eu achei que eles estavam falando da Olimpíada Brasileira de Matemática, mas lá atrás o pessoal que saiu, eles estavam falando do BMEP, da escola de novo. E o das São duas coisas distintas. São. Da OBN, não sei dizer muito, mas da OBN eu trabalho como programa de iniciação científica dos alunos que são premiados na OBN, começam rosa para cima. E a gente recebe uma bolsa, recebe material e tem encontros presenciais regulares, assim, todo mês com os alunos. Só que o nosso enfoque é fazer uma iniciação
educação em matemática, não, e a gente não usa muito nada, praticamente, resolução de problemas. Tá? É tentar trazer aquela matemática no ensino superior em contato com os alunos, que aí vai de todos os níveis, às vezes aluno do sexto ano, na verdade, até o ensino médio. Isso é a OBM. Da UBMEC. OBM. Que é a mesma que eles estavam falando. Mas, de novo, a gente não recebe auxílio para preparar o aluno para as Olimpíadas. Depois que ele é premiado, é que ele começa a receber sua iniciação científica. Essa formação diferenciada, entendeu? Pensar diferente, não é só o algebrismo abstrato. Você sair de alguma coisa real, onde você vai construir a matemática em cima de uma ideia real. Onde fica super prático. Você está vendo ali a equação, a área total é 160, você tirando o 52x, você tirou aquelas laterais, você tem que repor, então, aqueles dois quadrados. Né? Então, quer dizer, aí você começa a fazer sentido aquela álgebra que está ali dentro daquela equação. Mas eu vejo como positivo o movimento. Eu acho que são movimentos que estão acontecendo. Tudo na educação leva 10 anos, né? São movimentos iniciais, com um grupo elitizado, eu concordo. Então, assim, vamos pensar que esse é um, deve ter um outro acontecendo. Nós aqui, como formadores de professores, vamos também fazer o nosso movimento, porque buscar uma homogeneidade nesse Brasilzão, vamos falar de Brasil, né? É complicado, mas eu acho que é um exercício bonito. Eu não sabia que estava funcionando assim. A gente não consegue abarcar tudo. Não, na verdade, a própria BM gerou diversos produtos, né? A iniciação científica é um deles, né? Tem outros também que são ciclos matemáticos, tem POT também, que é preparação olímpica de treinamento intensivo, assim, que tem outro professor, outro intuito, e aí qualquer aluno pode participar, entende? O que é bonito disso é que quantos jovens cientistas o Brasil tem de destaque fora do Brasil hoje? A gente perdeu isso, né? Por muitos anos. Eu penso que movimentos como esses vão levar, mesmo que sejam elitizados, jovens talentos a trazer benefícios para nós. Nós não temos jovens de 20 e poucos anos premiados hoje. Teve 1 a 2 anos, né? Não teve da medalha Fields, foi o primeiro caso, na verdade. Mas é um caso, né? E foi um aluno que ganhou uma medalha. Enquanto aluno, ele ganhou no Internacional, Olimpíada. Várias Olimpíadas, mas até nessa que é a mais importante, né? Reúne. Quando eu estava no Agora, mestrado. eu não acho que como ela está sendo feita, ela seja elitista, não. Elas têm. Ontem, eu não sei se vocês estavam aqui, mas o Paulo César deu uma palestra sobre as Olimpíadas. E ele contou como as Olimpíadas elas ampliaram, quer dizer, não é só aquele foco de achar os talentos, sabe? Mas é uma coisa que às vezes mudou várias escolas, tal é o envolvimento e as iniciações científicas, né, que você falou, também foi uma coisa que veio assim e difundiu e está fazendo trabalho. Eu acho que tem que ter esse movimento na escola. E eu estou percebendo pelos discursos de vocês que eu não estou na escola, e isso é uma pena, a gente se distancia da escola. Está havendo, eu acho que tem que ter, porque senão fica tudo muito, né? Quando eu estava no mestrado, eu fiz uma pesquisa sobre a concepção de crianças de 8 a 14 anos sobre cientista. O que é um cientista para você? E aí, além da fala, eles tinham que desenhar todas as crianças com, assim, 1 ou 2 exceções. Eu me lembro que o número era menor que 5. Via um cientista que era um cara no laboratório, de cabelos brancos, de terno, de jaleco branco, com um monte de tubos de ensaio na frente. Então, a noção de cientista para o brasileiro é esse cara, que é o que a gente lê. Mas o cientista é o cara que faz ciência. E eu acho que a escola precisa provocar isso nas nossas crianças. E eu estou vendo que não está acontecendo. Não está no ritmo que a gente precisa. Né? Não me importa o Pedro, mas aqui na UERJ tem um professor muito conhecido, que é o professor Magel, e ele fala muito dos nossos livros matemáticos, principalmente. E mundo afora de são reconhecidos, adotados, premiados,
E aqui no Brasil, como você mesmo falou, eles não são adotados, não são livros didáticos, a gente não entende por que isso. A gente perde os nossos livros lá fora e a gente comprando livros traduzidos deles, que são exatamente iguais aos nossos, que atende um critério didático, que eu não sei de onde esperar. Se eu pegar um livro de cálculo, é igualzinho, igualzinho do português. São as mesmas questões. Então, por que essa ideia? É a manutenção da prática, né? Bom, já que o livro do fulano é o melhor, sempre foi historicamente, vamos manter. É a tal da segurança que ela falou há pouco ali, né? O professor se sente seguro, então para que vai mudar? Gente, eu não sei. Eu acho que eu estou aqui com vocês. Viram que eu não paro de falar. Se tiver alguém, vamos encerrar. Se alguém mais quiser ficar conversando, eu fico também. Muito obrigada pela paciência. Parabéns, você é uma pessoa muito envolvida e também tem esse entusiasmo, né? Que as coisas têm que mudar e têm que melhorar. E A gente acredita, né? Já tem muita na nossa vida, né? semente. Que bom. Obrigada, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, ao convite da Gabriela, a recepção das meninas. Eu sou um aprendiz, né? Eu terminei doutorado no dia 12 de março agora, então tá super, tudo muito assim, e estou aprendendo. Vamos continuar conversando, a nossa história, eu sempre digo, começou agora, começou hoje, e vamos continuar conversando, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Bom Rock in Rio para vocês. Só o último, vamos